Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula estarei resolvendo a questão 28 da prova de 2015 da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A questão 28 ela diz o seguinte: uma pequena esfera de massa m igual a 0,1 kg e carga elétrica Q igual a 1,5 microcoulombs está em equilíbrio estático no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas verticais carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. A esfera está suspensa por um fio isolante, presa a uma das placas conforme o desenho abaixo. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico são, respectivamente, aqui alguns dados, e o problema quer que você determine o campo elétrico quanto à sua intensidade ou seu módulo, a sua direção e o sentido que ele aponta. Olhando para a figura aqui que representa o nosso problema, já que essa esfera está em equilíbrio, ela está nesta posição aqui, é a posição de equilíbrio dela, e tendo em vista que existem as forças, força peso, que aponta verticalmente para baixo por causa da aceleração da gravidade, você tem aqui uma outra força, que é uma tensão aqui nesse cabo, esse cabo aqui, esse fio que segura, que está aqui conectando, né, a esfera numa das placas, ele sofre uma tensão. Então você tem uma outra força aqui. E para que essa esfera fique nessa posição, é necessário que haja mais uma força. Nesse caso, a força elétrica. E ela tem que estar apontando da esquerda para a direita, para que o sistema aqui fique em equilíbrio, para que a esfera fique em equilíbrio. E tendo em vista que a gente conhece a carga da esfera, que vale 1,5 microcoulombs, ou seja, uma carga positiva, então vou colocar um sinal de mais aqui apenas para indicar que a carga é positiva. Já que a esfera está sendo repelida por esta placa aqui, por exemplo, e atraída pela outra, dá para a gente saber as cargas, né, de cada placa dessa. Essa placa aqui, por exemplo, ela tem que ter carga positiva. Vou colocar alguns sinais de mais aqui para indicar isso. Por que carga positiva? Porque só com cargas positivas aqui, a esfera seria repelida por essa placa. Em contrapartida, você tem que ter cargas negativas na outra placa, porque cargas negativas aqui atraem a esfera que tem carga positiva. Então, consequentemente, você tem um campo elétrico que aponta nesse sentido, campo elétrico, e a força elétrica vai apontar também nesse sentido. Então, aqui a força elétrica, aqui a força peso, e aqui eu vou chamar de força T, que é a tensão no fio aqui que está conectando a esfera com a placa. Agora eu vou representar essas forças num sistema de coordenadas, porque como você pode ver, existe um ângulo entre esta força e a placa, então é interessante eu decompor esta força aqui, a força T, em componentes horizontais e verticais. Para fazer isso eu vou usar esse mesmo desenho, só que separado do enunciado. Então aqui eu vou colocar um sistema de coordenadas. Está aqui o nosso sistema. Eu vou colocar a esfera no centro do sistema, na origem do sistema, para ficar mais fácil. Poderia colocar em qualquer outra posição. Só que essa é a que faz com que os cálculos fiquem mais simples. Vou chamar aqui de eixo Y e aqui de eixo X. Agora eu vou representar as forças. Aqui, verticalmente para baixo, tem a força peso. Apontando aqui para a direita, tem a força elétrica. E aqui, fazendo um ângulo θ, com a vertical, tem a força de tração ou tensão. Então, aqui a força T. Aqui a força elétrica. E aqui a força peso.
O tamanho desses vetores está fora de escala. Não leve esses tamanhos aqui em consideração. São apenas representativos aqui. Esse ângulo θ aqui, repare que essa placa ela é paralela ao eixo y. Então, se você observar o ângulo θ, esse ângulo que você tem aqui ele é idêntico a esse ângulo aqui. Ó. Aqui também vale θ. São alternos e internos. Então, a tensão, essa força aqui, ela faz um ângulo θ com relação ao eixo y. Então, eu vou decompor aqui essa força T em duas componentes. Uma componente na direção y e outra na direção x. Eu vou chamar essa componente aqui, na direção y, de ty. E vou chamar essa outra componente aqui, na direção x, de tx. Pronto, agora eu tenho todas as forças na direção x e na direção y. Agora basta somar as forças. Por que eu estou trabalhando com as forças se eu quero, na verdade, campo elétrico? Porque através da força elétrica, se eu determinar a força elétrica, eu sou capaz de determinar o campo elétrico. Dessa expressão aqui. Força elétrica igual a carga vezes o campo elétrico. Então, se eu souber a força elétrica, eu determino o campo elétrico, já que eu conheço a carga, que é a carga da esfera. Agora é só aplicar a segunda lei de Newton para cada direção. Na direção y, a gente tem o seguinte. As únicas forças na direção y são ty e p. Ty aponta no sentido positivo, enquanto que p aponta no sentido negativo do eixo y. Então, a força resultante na direção y ela é igual a massa vezes a aceleração na direção y. Só que esse sistema está em equilíbrio estático. Ou seja, a aceleração é zero para qualquer direção. Então, a y vale zero. Consequentemente, a força resultante tem que ser nula nessa direção. Agora eu vou somar todas as forças que eu tenho aqui no eixo y. Então, eu tenho ty, que é uma força positiva, porque aponta no sentido positivo do eixo y, enquanto que p é negativo, então menos p. Isso tem que ser igual a zero. Essa componente ty, ela pode ser escrita em função da componente t e desse ângulo θ aqui. Ty, se você observar, é um cateto que é adjacente ao ângulo θ, então ele vale cosseno, ele vale t cosseno de θ. Já fazendo para tx, tx é uma componente que está aqui oposta ao ângulo θ, então ela vale t seno de θ. Então já tem essas informações. Isso daqui é a força resultante na direção y. Daqui agora, substituindo ty por t cosseno, eu tenho t cosseno de θ menos p igual a zero. Já posso substituir p aqui por mg. Então, fico aqui com mg igual a zero. T cosseno de θ menos mg igual a zero. Que é a nossa primeira equação. Agora eu vou somar todas as forças na direção x. Na direção x nós temos a força elétrica e a componente tx. Então, somando em x, nós temos tx. Tx aponta no sentido oposto ao sentido positivo do eixo x. Então, tx é negativa. Então, a gente tem menos tx, enquanto que a força elétrica aponta no sentido positivo, então mais a força elétrica. Isso tem que ser igual a zero também.
é análogo à do eixo y. A força resultante é a soma dessas forças, e isso é igual a zero porque a aceleração na direção x ela é zero também, assim como a aceleração na direção y, porque a esfera está em equilíbrio estático. Então, por isso, essa soma aqui tem que ser igual a zero. Agora, substituindo tx por t seno de θ, a gente tem t seno de θ menos mais a força elétrica. Eu já vou substituir a força elétrica pelo produto da carga vezes o campo elétrico. Então, aqui eu tenho Q vezes Z. Isso tem que ser igual a zero. Então, a gente tem agora duas equações. Com essas duas equações, a gente pode eliminar T. Eliminando T, a gente fica apenas com um E, que é o que interessa. Então, o que eu vou fazer é isolar T em uma dessas equações, na equação 1, por exemplo, e substituo T na segunda aqui. É uma das formas de fazer. Então, da equação 1, T pode ser escrito como mg dividido por cosseno de θ. Vou chamar de equação 3. Vou substituir T igual a mg por cosseno de θ na equação 2. Então, fazendo a equação 3 na equação 2, a gente tem o seguinte: menos mg por cosseno de θ, que é t, vezes seno de θ, mais q vezes z, tem que ser igual a zero. Então, daqui, a gente conclui que o campo elétrico e o módulo dele, no caso, vale mg seno de θ por cosseno de θ, e tudo isso dividido por Q. Passei Q para o outro lado e depois passei o Q, que está multiplicando E, dividindo esse termo aqui. Então, esse daqui é o módulo do campo elétrico, que eu vou chamar de equação 4. Agora é só entrar com os valores da massa da esfera, da aceleração da gravidade, do seno de θ, do cosseno de θ e da carga da esfera, que a gente obtém um módulo. Então, a gente tem o seguinte, que o módulo do campo elétrico vale m vale 0,1 kg, seno de θ foi informado, seno de θ vale 0,6 e cosseno vale 0,8. Então, vezes 0,6 dividido por 0,8. A carga da esfera vale 1,5 microcoulombs e G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é igual a... Esse 0,1 eu vou escrever ele como 1 sobre 10 vezes esse 0,6 por 0,8 pode ser escrito como 3 quartos. E esse 1,5 pode ser escrito como 3 meios. E aqui a gente tem um micro, então vale 10 a menos 6. Aqui a gente tem 10. Agora as unidades, a gente tem aqui quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, e aqui também por coulomb. Esse 10 aqui eu vou cancelar ele com esse 10, esse 3 com esse 3, e esse 4 com esse 2. Então a gente fica com o seguinte, aqui resta apenas 2 no denominador, então fica meio, esse 10 a menos 6 aqui, ele sobe como 10 a sexta. Quilograma vezes metro por segundo, essa parte aqui,
pode ser escrita como um newton. Isso é força. Massa vezes aceleração. Então fica newton por coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Esse meio aqui pode ser escrito como 0,5. E 0,5 eu posso escrever ele como 5 vezes 10 a menos 1, aqui vezes 10 a sexta, newton por coulomb. Então, por fim, o módulo do campo elétrico fica 5 vezes 10 a quinta, menos 1 mais 6, aqui repete a base e somos expoentes. Newton por coulomb. Então, esse é o módulo do campo elétrico. A direção e o sentido já tinham sido determinadas no início. O campo elétrico aponta da direita para a esquerda e na horizontal. Então, olhando aqui as alternativas, a alternativa A tem um módulo correto, direção correta, só que o sentido está da direita para a esquerda. Está errado, né? Que é o sentido da esquerda para a direita. Então, aqui não está legal, então não pode ser a letra A. A letra B tem um módulo certo, a direção certa e tem o sentido certo. Então, a letra B é a alternativa correta. A letra C tem um módulo errado, a letra D também, e a letra E tem a direção errada e o sentido errado. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Espero que a resolução tenha sido clara, que você possa ter entendido. Obrigado por assistir e até a próxima aula.